O dia em que eu descobri que era hora de mudar. Lembro-me do dia em que minhas forças começaram a sumir sem explicação. Me sentia inchada, sem energia, com dores que eu não sabia nomear. Tudo parecia comum no início, mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Não era só cansaço, era um alerta. As idas ao médico se tornaram frequentes. Exames iam e vinham, e o diagnóstico começou a se desenhar. Meu fígado não estava bem. As taxas estavam fora do normal, e o médico dizia que se eu não mudasse, aquilo poderia evoluir para algo mais grave. Voltei para casa com os olhos marejados e um peso na alma. Eu era mãe, esposa, filha. Tinha uma casa para cuidar, sonhos para viver. E de repente, estava ali, refém de um órgão ferido, de um corpo que clamava por ajuda. Senhor, por que estou passando por isso? Perguntei em silêncio. Naquela noite, abri minha Bíblia. Meus olhos caíram sobre Isaías 58:8. Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Era Deus falando, uma promessa viva, e eu decidi crer. Passei a buscar com mais intensidade. Estudei, conversei com pessoas que já tinham vencido doenças com a fé e com alimentos naturais. E foi assim que encontrei algo que parecia simples demais para ser tão poderoso: a beterraba. A princípio, achei que fosse apenas mais uma história da internet, mas comecei a ver testemunhos reais. Pessoas com problemas no fígado, no sangue, na imunidade. E todas diziam o mesmo: a beterraba foi um instrumento de cura. Então, decidi me entregar. Comecei a consumir a beterraba todos os dias, mas com um detalhe: eu orava antes de comer. Pedia a Deus que abençoasse aquele alimento, que o tornasse um remédio vivo em meu corpo. E algo começou a acontecer. A cada semana, eu sentia mais força. As dores diminuíram, meu sono melhorou. E quando refiz os exames, os números começaram a mudar. Lentamente, mas com firmeza. E mais do que isso, meu coração foi sendo transformado. Porque aquela jornada de cura me aproximou de Deus. A oração se tornou meu alívio, minha nutrição espiritual. Eu não apenas me alimentava de beterraba, mas da palavra. Comecei a ler versículos enquanto preparava os sucos, como Salmo 107:20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Aquilo se tornou meu combustível. Minha fé renasceu ali, no meio da cozinha, com um copo de suco vermelho nas mãos. Hoje quero compartilhar essa história com você, porque talvez você esteja enfrentando algo parecido. Talvez seu corpo esteja gritando por socorro, e você não sabe por onde começar. Então ouça este relato até o final. Há esperança. Comente agora: eu creio que Deus pode restaurar meu corpo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de cura e fé. Porque este testemunho não é só sobre um órgão doente. É sobre um coração curado, uma vida resgatada, uma mulher que redescobriu seu valor através de uma fruta simples e de um Deus que nunca falha. Tudo começou com um cansaço estranho. Não era o desgaste de um dia corrido ou de uma noite mal dormida. Era uma exaustão que surgia logo cedo, antes mesmo do corpo ser exigido. Me sentia drenada, como se uma parte de mim estivesse sendo sugada sem explicação. Acordava e já queria voltar para a cama. Algo estava fora do lugar. Com o passar dos dias, outros sinais começaram a aparecer. A pele ficou mais amarelada, os olhos sem brilho, e aquela leve dor do lado direito da barriga começou a ser constante. Era uma dor silenciosa, mas presente. Como se meu corpo estivesse tentando conversar comigo. Mas eu ainda não sabia escutar. Tentei ignorar. Pensava que era só estresse ou alguma virose passageira. Tomei chás, dormi mais cedo, cortei um pouco do café. Mas nada adiantava. Na verdade, parecia piorar. E então, veio o dia em que tudo mudou. Estava subindo a escada de casa quando minhas pernas falharam. Senti uma tontura forte e precisei me sentar no meio dos degraus. Naquele momento, entendi. Algo sério estava acontecendo. Foi nesse mesmo dia que abri minha Bíblia buscando respostas.
Me deparei com Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Senti que Deus estava me alertando. Aquela fraqueza não era castigo, era um aviso, e Ele queria me mostrar um caminho diferente. Marquei uma consulta. O médico foi direto. Meu fígado estava sobrecarregado. As enzimas alteradas, acúmulo de gordura, princípio de inflamação. Ele olhou nos meus olhos e disse com firmeza: se você não mudar agora, pode ser tarde depois. Essas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Era um aviso da vida. Ou talvez fosse Deus, me chamando de volta ao equilíbrio. Na volta para casa, sentei sozinha no sofá e chorei. Chorei como há tempos não chorava. Não de medo da doença, mas de frustração comigo mesma. Como deixei chegar a esse ponto? Como ignorei tantos sinais? E então, como um sussurro, veio uma lembrança de infância. Minha avó dizendo que Deus fala através do corpo. Ela costumava dizer: filha, quando Deus quer te parar, Ele toca onde você mais depende, na sua força. Decidi que não queria mais sobreviver. Queria viver. Viver com propósito, saúde e fé. A primeira decisão foi espiritual. Dobrei os joelhos e fiz uma oração sincera. Senhor, se o Senhor está me chamando para voltar ao natural, me guia. Me mostra o que devo mudar e me dá força para continuar mesmo quando eu não ver resultados imediatos. Foi uma entrega completa. Nos dias seguintes, comecei a estudar com profundidade. Descobri o poder de alguns alimentos criados por Deus para curar e restaurar. A beterraba me chamou a atenção, principalmente pelos testemunhos que encontrei de pessoas que venceram doenças hepáticas com ela. E mais, a beterraba era algo que sempre esteve na minha cozinha, mas que eu nunca valorizei. Era como a graça de Deus, presente, mas muitas vezes negligenciada. Fiz um propósito: 30 dias de mudança, não apenas na alimentação, mas na mente e no espírito. Cada dia começaria com oração, leitura de um versículo e um copo de suco natural preparado com fé. A cada gole, eu dizia em voz alta: Senhor, transforma isso em cura dentro de mim. Age onde eu não posso ver. Era simples, mas poderoso. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo resistia. A mente tentava sabotar. Mas algo maior me mantinha firme. A cada manhã, me agarrava à promessa de Jeremias 30:17. Porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Eu repetia esse versículo como um mantra. Era minha espada na batalha contra o desânimo. A fraqueza ainda estava presente. Mas agora, ela tinha sentido. Era um lembrete de que eu precisava de algo além da minha própria força. Precisava da presença constante de Deus, da sabedoria da natureza que Ele criou e da disciplina que nasce da fé. E naquele momento, entendi que não era o fim, era o recomeço. Se você já sentiu esse alerta do seu corpo, se algo dentro de você está pedindo por mudança, escreva nos comentários: eu ouvi o aviso e escolho viver com fé. Que este canal seja o seu ponto de partida para a transformação que começa na alma e alcança todo o seu ser. Voltar para casa após o susto no hospital foi como regressar de uma guerra invisível. Eu estava viva, mas não era mais a mesma. Algo dentro de mim havia despertado. O que antes eu ignorava, agora se tornava essencial. Minha saúde era um dom e precisava ser tratada como um presente de Deus. As orientações dos médicos ainda ecoavam. Evite alimentos processados, diminua o sal, nada de refrigerantes. Mas em vez de me sentir punida, senti que Deus estava me dando uma nova chance. E como toda oportunidade divina, eu sabia que não poderia desperdiçar. Foi então que decidi ver os alimentos com outros olhos. Não mais como um prazer imediato, mas como ferramentas de cura. Comecei a pesquisar, assistir a vídeos, ler relatos. E quanto mais lia, mais via um padrão. Alimentos naturais tinham o poder de transformar. Entre todos, um nome surgia com frequência quase milagrosa: beterraba.
Aquela raiz vermelha, simples, barata, que sempre esteve nas feiras e mercados, começou a se revelar como uma aliada poderosa, rica em ferro, em antioxidantes, capaz de limpar o sangue e ajudar o fígado. Vi testemunhos que me tocaram profundamente, gente como eu, comum, com filhos, com rotinas puxadas, que haviam enfrentado doenças sérias e encontrado na beterraba um novo fôlego de vida. Não era exagero, era fé aplicada ao cotidiano. Comecei com um suco simples, beterraba, maçã e limão. Depois testei com cenoura. E sempre, sempre antes de tomar, eu fazia uma oração. Não por costume, mas por convicção. Dizia: Senhor, a cura vem de ti, mas sei que o Senhor usa coisas simples para operar grandes milagres. E como diz 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Era exatamente isso. Algo tão comum, tão desprezado, sendo usado por Deus como instrumento de restauração. Eu estava vivendo esse versículo. Após uma semana, comecei a notar mudanças. Minha urina ficou mais clara. O inchaço diminuiu. As dores no lado direito do abdômen, que antes apareciam em silêncio, foram desaparecendo. Meu intestino voltou a funcionar melhor. E talvez o mais importante, a esperança renasceu. Voltei a sorrir com leveza. Passei a acordar com vontade de viver o dia. E isso refletiu até na minha família. Meu esposo, que estava muito preocupado, viu minha melhora e começou a participar também. Ele dizia: Vamos tomar juntos esse suco de fé. Não demorou e os sucos passaram a fazer parte da nossa rotina. Comecei a preparar com mais cuidado. Escolhia as beterrabas mais bonitas, lavava com carinho, como quem prepara um ritual sagrado. Porque era isso para mim, um encontro com a cura vinda de Deus. E enquanto preparava, colocava louvores ao fundo. Havia algo especial naqueles momentos. Eu chorava, agradecia, adorava. Em meio à simplicidade de uma cozinha, Deus estava fazendo algo grande. Como está escrito em João 6,35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu cria. E esse crer se tornava vida em mim. Depois de algumas semanas, retornei ao médico. Repetimos os exames. Ele olhou os resultados, franziu o senho, conferiu novamente. Me olhou com espanto. Você está melhorando, e rápido. O que está fazendo diferente? Perguntou. Eu sorri. Mudei minha alimentação, doutor, e também a minha fé. Ele balançou a cabeça, como quem não consegue explicar tudo com a medicina. E eu entendi. Nem tudo se explica. Algumas coisas só se crê. Se você já viveu algo assim, uma resposta de Deus através do natural, comente. A natureza é a farmácia de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar uma nova jornada de saúde. Continuei firme, mas sabia que esse era só o começo. Cada alimento natural que eu descobria era mais uma chave. E a cada chave, uma porta nova se abria. Cura, renovação, esperança, fé. E mais, comecei a anotar tudo. Queria compartilhar com outras mulheres, com mães que também estavam cansadas, com pessoas que tinham perdido a fé. Porque Deus estava me dando uma missão: usar minha dor para gerar cura em outros. E foi aí que nasceu o desejo de contar minha história. Porque, como está em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Meu testemunho agora era uma arma contra o desânimo e a enfermidade. E se você chegou até aqui, saiba, você também pode viver esse renovo. Comente agora. Eu creio que alimentos podem ser usados por Deus para me curar. E envie este vídeo para 3 pessoas que precisam ouvir esta verdade. Comecei a perceber que Deus usa coisas simples para realizar milagres. A beterraba, tão comum, se transformou em símbolo de esperança no meu prato. Eu acordava cada manhã com expectativa, como se aquele suco fosse um remédio celestial. E, de certa forma, era. Porque não era apenas sobre nutrição. Era sobre obediência à voz que me dizia: cuide do templo que te dei.
Enquanto o mundo buscava fórmulas caras e tratamentos invasivos, eu estava ali, com minhas raízes vermelhas, minhas orações e minha fé. Misturava com cenoura para potencializar os efeitos. Às vezes colocava limão ou até maçã. Cada ingrediente tinha seu papel. Mas o principal era o que acontecia dentro de mim, um renascimento de esperança. A palavra de Deus dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E eu me apegava a isso. A dor do diagnóstico me levou a um caminho de cura não só física, mas espiritual. Eu deixei de ver o alimento como prazer momentâneo e passei a enxergá-lo como semente de vida. Cada copo daquele suco era uma declaração de fé. Enquanto muitos confiavam apenas na medicina, eu decidia unir os dois mundos, o natural e o sobrenatural. E isso fez toda a diferença. Minha mente clareava, meu ânimo voltava, e até minhas emoções se equilibraram. Era como se Deus estivesse me restaurando por inteiro, de dentro para fora. E o mais bonito foi quando percebi que não era só por mim. Aquela transformação se tornou um testemunho vivo. Meus filhos começaram a se alimentar melhor. Meu esposo se interessou pelos versículos que eu lia. Amigos perguntavam qual era meu segredo. E eu dizia com um sorriso: foi Deus e a beterraba que Ele criou. Outra passagem que me sustentou foi Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Essa promessa me fez olhar além da dor, para o futuro cheio de vida que Deus reservava. Houve dias em que eu me sentia como aquele andar que não se fadiga, mesmo com o corpo cansado. Eu sabia que a força vinha de um lugar maior do que eu, que Deus renovava meu ânimo, minha coragem e minha esperança. Quando a tentação de desistir aparecia, voltava aos versículos. Memorizar a palavra se tornou uma estratégia poderosa, porque a Bíblia é viva e eficaz, e em suas páginas encontrei cura para minha alma e estímulo para meu corpo. Lembro-me de ter escrito em meu diário: hoje, mesmo com dor, escolho confiar no Deus que é refúgio e fortaleza. Não importa o que meu corpo diga, minha fé vai mais alto. Essa decisão diária foi uma batalha, mas também uma vitória. A fé que veio dessas palavras se tornou uma luz em minha escuridão. A cura física começou a acompanhar a restauração do meu espírito. Porque Deus cuida de nós de forma integral, corpo, alma e espírito. Hoje, compartilho esse versículo com você, para que, nos seus momentos de angústia, você também possa encontrar refúgio, força e socorro presente. Deus não nos abandona, mesmo quando a luta parece interminável. Escreva nos comentários qual versículo tem sustentado sua fé. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas encontrem esperança na palavra de Deus. Porque, no fim das contas, a palavra é uma lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Que ela seja o seu sustento, assim como foi o meu. Depois de meses de luta, de renúncia e fé, comecei a perceber que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era apenas o resultado dos exames que me mostrava isso, mas a paz e a força que preenchiam meu coração. Era como se a vitória, antes tão distante, tivesse finalmente renascido. Um novo tempo começava, não só para o meu corpo, mas para toda a minha vida. Lembro-me claramente do dia em que recebi o resultado final do exame. Os números estavam dentro do esperado. O fígado estava em processo de restauração. Foi um momento de lágrimas, de gratidão profunda. Naquele instante, me lembrei das palavras de Jeremias 30:17. Mas eu farei cessar a tua dor, e as tuas feridas serão curadas. Deus havia cumprido sua promessa de cura, não apenas física, mas espiritual. Mais do que a melhora no corpo, senti que Deus tinha me transformado. Minha fé estava mais forte, meu olhar mais esperançoso, minha vida mais plena. Eu entendi que a verdadeira cura é um processo que envolve o corpo e a alma. A beterraba, os sucos, os alimentos naturais foram ferramentas,
mas a força maior veio do Senhor. E assim, eu renasci. Renasci para uma nova vida de cuidado, de gratidão e de testemunho. Agora minhas palavras tinham poder, não por mim, mas por Deus que me sustentou. O que antes era sofrimento, tornou-se testemunho. O que antes era fraqueza, tornou-se força para inspirar outros. Aprendi que Deus nunca nos abandona, mesmo quando o caminho é difícil. Ele é aquele que restaura, renova e dá esperança. Hoje, vivo para compartilhar essa mensagem. Não importa a dificuldade, a vitória está ao alcance daqueles que creem e perseveram. E a minha vitória é a sua vitória. Porque Deus quer que todos experimentem o seu poder transformador. Se você foi tocado por essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Comente: eu creio na vitória de Deus. E fortaleça nossa comunidade de fé. Por fim, quero fechar este relato com uma oração. Vamos juntos? Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradeço pela Tua presença constante, pelo Teu amor que nunca falha e pela cura que Tu operaste em minha vida. Obrigado por seres o meu refúgio e fortaleza nos momentos de angústia. Peço que abençoes cada pessoa que ouvir este testemunho, que ela encontre força na Tua palavra e esperança em Teu nome. Que Tuas mãos de cura estejam sobre todos que enfrentam doenças, dores e lutas. Renova suas forças, restaura seus corpos e enche seus corações de paz. Que a fé em Ti seja o combustível que os mantém firmes e confiantes. Em nome de Jesus, nosso Salvador, eu oro. Amém. Ao longo dessa jornada, aprendemos que a cura verdadeira vai muito além dos remédios ou alimentos naturais. Ela é, antes de tudo, um ato de fé, uma entrega sincera ao cuidado amoroso de Deus. Cada passo dado, cada escolha feita na direção da saúde, foi uma expressão dessa fé. Porque quando confiamos no Senhor, Ele se torna nossa força e nosso socorro presente em qualquer tribulação. Meu corpo foi restaurado, sim, mas meu espírito foi renovado ainda mais profundamente. Descobri que a verdadeira vitória está em não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E não quero que essa história seja apenas minha. Quero que ela seja sua também. Que você possa encontrar no Senhor a mesma esperança que sustentou cada dia difícil dessa caminhada. Quando a dor vier, lembre-se, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando a fraqueza tentar te vencer, agarre-se às promessas da palavra. Quando a dúvida te visitar, abra seu coração para a oração. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está contigo, pronto para te levantar, para renovar suas forças e para restaurar sua saúde, corpo e alma. Por isso, te convido a não desistir nunca, a caminhar com fé, perseverança e gratidão, a buscar o melhor alimento, aquele que nutre o corpo e a alma. Este canal existe para ser um farol de luz e esperança para quem precisa, para compartilhar histórias reais de superação e o poder da fé em Deus. Se este relato tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum testemunho que pode transformar sua vida. Comente: eu creio na restauração e compartilhe essa mensagem com quem precisa de um milagre hoje. Que Deus te abençoe grandemente e que a sua saúde seja restaurada para que você viva plenamente a vida que Ele preparou para você.